Olá pessoal, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia. E hoje, como prometido, é, nesses vídeos eu quero falar sobre a minha vida. Desde quando começou as primeiras experiências que não tinham explicação, e algumas não têm até hoje, explicação, né, bem nítida. E como eu passei no começo tendo algumas visões na infância, e depois por vários acontecimentos nada mais acontecia, então eu acabei acreditando que era coisa de infância e que não acreditava em nada. Eu sempre fui uma pessoa, eu não diria ateu, que eu acredito em Deus, criador de tudo que existe, mas eu não acredito em religiões, por exemplo, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa que tinha que haver um nexo, ter ciência no negócio, né? Não só um misticismo e acreditar por acreditar. Então, eu sempre procurei, sempre acreditei que tinha algo a mais, mas sempre fui cientista, digamos assim, né? Sempre fui, tinha que ter lógica, então tinha que ter o porquê dos porquês. E a dado momento, né, como eu até já falei numa live, só que eu achei que não ficou muito bom e nem era o começo, então fica meio perdido. Ali eu tive a primeira experiência de uma voz espiritual. Então ali para mim foi um marco, porque não tinha explicação nenhuma para o que estava acontecendo. E ele me falou várias coisas que depois vieram a acontecer, eram coisas graves assim. Então a partir dali você muda, né? Porque aconteceu com você e é algo inexplicável. Então você acredita que alguma coisa está acontecendo que não tem explicação lógica nem científica. Então eu sempre fui curioso, né? Então eu fui buscar cada vez mais, até que eu tive contato com uma médium, né, que segundo ela estava me esperando para mim conversar com um espírito para me explicar o que aquelas vozes, né, que foi na Ilha do Mel. Então o contato era aqui em Curitiba, que não tinha nada a ver uma coisa com outra. E a partir dali, esse espírito que aparece como uma cigana, e depois ela diz que não é, porque ela vai aparecendo a cada nível de consciência. Então você aparece como uma cigana, em outros níveis mais elevados, como uma sacerdotisa. Então vai se mudando conforme o nível, né, de cada pessoa e de cada sociedade, né, de cada grupo social. Então a cigana, ela aparecia, né, para uma médium e atendia um grupo de pessoas, né, no subúrbio aqui de Curitiba. Então eu passei a aprender com ela, né? Então ela me ofereceu a chance de ter uma doutrina, dela poder me mostrar várias coisas, né? Que daí passariam a fazer sentido na minha vida. E que se eu topasse isso ou não, e eu topei, acabei seguindo, né? E fiquei alguns anos ali, 7 anos mais ou menos, aonde eu tive algumas experiências assim bem interessantes. Algumas até de dar medo em algumas pessoas, mas quando você está nessa busca, você entende que não existe o mal por si, né? Existe aquele mal que ainda não tem consciência e que vai evoluir um dia e que vai ser melhorado. E existem ciclos, né? Então aquela pessoa que ela esteve no poder, que ela foi covarde, que ela explorou, ela vai passar por um ciclo onde ela vai passar por todas essas experiências para ela ter consciência de que isso não é legal. E uma vez que ela adquire essa consciência, quando ela passa, porque o espírito não volta atrás, então ele está sempre evoluindo. Então quando ele passa por essas experiências negativas, ela adquire essa consciência, e quando ela volta para o poder de novo, que é dela, né, da evolução dela, ela vai voltar muito mais consciente. Então são ciclos de altos e baixos que todos nós na nossa vida passamos para que a gente adquira essa consciência.
para quando a gente tiver numa situação melhor, a gente entender o que aquelas pessoas que estão sofrendo estão passando no ciclo delas, né? E por que elas estão sofrendo. E aí, se você puder ajudar, aí melhor ainda, né? Então este vídeo é um vídeo do começo, né? E na segunda parte, aí eu vou pôr por partes, né? Para que as pessoas possam acompanhar, ter uma lógica, né? Da minha vida. E daí na segunda parte eu vou falar exatamente da infância, né? De como começou, das visões e do que acontecia naquela época, até que a pessoa que me auxiliava desde de criança, ela acaba falecendo e aí eu perco o contato e era como se eu fosse abandonado, digamos assim, né? E aí nada mais acontecia. Aí eu tive contato com a religião católica, mas também não... via várias coisas que eu não concordava e tal. E com várias outras religiões, mas não acreditava em nada. E aí aconteceram algumas coisas, né, nesse meio tempo, do lado espiritual, mas que também não mudou. A coisa só foi mudar mesmo quando eu ouvi uma voz mesmo, né? Porque até então era um médium falando, uma outra pessoa falando. Já me ativava a curiosidade, né, por coisas assertivas que se foi falado e que era muito... assim, que não era genérico, né? Tipo, alguém na sua família vai morrer, alguém na sua família vai ficar doente, tem uma loira, enfim, nada disso. Era coisas bem assertivas mesmo. E que daí me fizeram ficar com aquela pulga atrás da orelha. Mas quando eu ouvi uma voz mesmo, que eu não sabia de onde era, que eu quase tive um infarto do coração, aí é que realmente eu entendi que tinha algo a mais, né? Neste mundo que é basicamente um mundo de ilusão, né? E quando a gente vai acordando para essas ilusões, para esse marketing e tudo, a gente vai entendendo como funciona o todo, né? Por geral, e acaba tendo mais consciência. Isso daí vai fazer a gente passar por esses lados ruins que a gente passa de uma maneira melhor, né? Entender aonde que a gente está errando para a gente poder evoluir. Então é isso aí, galera. Pelo primeiro vídeo já falei demais. E acompanhe aí então e até o próximo vídeo do Jack 5 quase todo dia.